Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje recebendo para um tema extremamente importante o juiz federal do trabalho, Marlos Melek, de Curitiba, e que foi o redator da lei trabalhista que tramitou quando o presidente do Brasil era Michel Temer, que vem sendo colocada aí nas campanhas eleitorais como reforma, não reforma, vai mexer. Doutor Marlos, muito obrigado, nada melhor que o senhor para nos esclarecer. Eu é que agradeço a oportunidade do espaço aqui, estou à disposição para responder as perguntas. E desde já eu tive conversando com o doutor Marlos e nós estávamos tratando de alguns itens antes da nossa entrevista, e eu quero dizer para vocês que a gente desconhece muita coisa em relação a essa nova lei. E eu tenho alguns assuntos que eu gostaria de começar com ele, por exemplo, sobre o home office. Que o home office, doutor, ele veio aí após pandemia, né? E veio trazer uma coisa que poderia estar acontecendo no Brasil em alguns momentos, em algumas empresas, alguns setores, mas muito pouco. E agora parece que veio para se tornar importante em termos de todos os segmentos de trabalho no Brasil. Uma vez eu dei uma palestra no consulado norte-americano, na embaixada norte-americana em Brasília, para uma série de estrangeiros. Isso muito antes da reforma trabalhista. E foi me dito que na Europa, nos Estados Unidos, o home office, o trabalho em casa, é muito comum. E que aqui no Brasil tentaram fazer essas grandes multinacionais, mas houve muita insegurança jurídica a ponto de terem condenações na Justiça do Trabalho sobre vários aspectos. A reforma trabalhista, da qual, como você colocou, eu ajudei a redacionar, fui membro da equipe de redação no Planalto, na Câmara, no Senado, regulamentou, antes da pandemia, o home office no Brasil. Só que nós não imaginávamos que nós teríamos uma pandemia, um problema dessa envergadura na nossa geração. Então foi uma regulamentação rasa, mas que efetivamente regulamentou o home office no Brasil. E aí veio a pandemia e o aprofundamento da regulamentação do home office poderia ser feito por acordos ou convenções coletivas de trabalho. Mas você gostaria que eu desse algumas dicas sobre os cuidados do home office? Por exemplo, se eu trabalhar de casa 8 horas por dia em home office, as obrigações são as mesmas se forem presenciais? Olha, quanto ao trabalho, sim, a entrega do trabalho, sim, mas quanto à jornada, não. A lei, a CLT, a nova lei trabalhista, previu, lá no tempo da reforma, que o trabalho em casa não geraria hora extra. Vejam bem, essa é uma grande dúvida de todo mundo. O trabalho em casa gera hora extra? A resposta é não, desde que não haja nenhum tipo de controle de jornada. Aí você me pergunta, mas o mero fato do trabalhador se logar pela manhã e se deslogar no final da tarde, isso não é um controle de jornada? Eu interpreto que não. Hoje a vida está tão conectada, estamos tão próximos da internet das coisas, o 5G que está chegando no Brasil, que é impossível, até para uma senhora aposentada de 74 anos, não estar logada em alguma coisa. Como a minha mãe no WhatsApp, por exemplo. Né? Então todo mundo está logado em alguma coisa, em algum aplicativo. E o mero fato de a pessoa se logar de manhã, se deslogar de tarde, não me parece ser um controle de jornada. Agora, se a empresa optar em ter um controle de jornada, de qualquer natureza, seja formal ou não, aí haverá a incidência de hora extra, de intervalo dentro da jornada, de intervalo entre as jornadas dentro do home office. Uma dica muito importante é que a empresa não pode obrigar o cara a trabalhar em casa. E o cara também não pode chegar na empresa e falar o seguinte, olha, eu quero ir trabalhar em casa. Tem que haver legitimamente um acordo entre o patrão e o empregado para que o home office possa
acontecer. Isso não previsto, por exemplo, numa convenção coletiva. Quer dizer, se houver uma convenção, ela pode ser superior, ser privilegiada em detrimento ao acordo individual sobre home office? Aí vai depender, porque a convenção coletiva deve ser observada. Mas, se o acordo com o empregado for mais específico que a convenção coletiva, aí vai valer o acordo do empregado. Vou dar um exemplo para isso ficar mais claro, tá? Imagine que a convenção coletiva autoriza o trabalho em home office. Isso não exime o empregador de fazer um pedacinho de papel fazendo o acordo com o empregado para ele trabalhar em casa. Veja, há uma autorização da lei e da convenção coletiva. Mas o detalhe de como esse home office vai funcionar vai caber a essa tratativa entre o patrão e o empregado, como, por exemplo, as despesas, os custos para se trabalhar em casa. A lei diz que vai ser tratado entre patrão e empregado. E aqui, uma dica muito importante para todos. Se houver home office, deve haver um treinamento de segurança, higiene e medicina do trabalho. Por quê? Porque dentro da casa do trabalhador, nenhuma fiscalização pode entrar, porque a casa é o asilo inviolável de qualquer brasileiro. Está lá na Constituição. Assim, se a empresa der esse treinamento de segurança do trabalho e o trabalhador sofreu alguma doença ocupacional, algum acidente de trabalho, a priori, pelo texto da lei, não vai haver nenhuma indenização ou reparação moral para esse trabalhador. Agora, se você não der esse treinamento, a chance de a empresa ser condenada é muito grande. Por quê? Porque isso está na lei, tem que dar o treinamento. Você fala, pô, mas é mais um custo que inventa. Não! Tem mais de 50 treinamentos dessa natureza gratuitos na internet para quem vai trabalhar em home office. E a empresa tem a obrigação de comprovar que deu esse treinamento para o trabalhador. Como destaque, nós temos como obrigação, entre as obrigações trabalhistas, nós temos o Vale Transporte. O sujeito que trabalha em home office, como é que faz o Vale Transporte dele? Não tem direito. Porque a lei específica do Vale Transporte diz que só é devido o Vale Transporte quando o sujeito usa o transporte público de casa para o trabalho e vice-versa. Então, se ele for de carona, for de carro, for de moto, for de a pé, for de bicicleta, for de helicóptero, ele não tem direito ao Vale Transporte. E nesse caso pode haver, segundo a lei, até uma dispensa por justa causa, por mentir sobre o uso do Vale Transporte. Vale Transporte é só para transporte público, ônibus, micro-ônibus, van. Tirando isso, não tem direito ao Vale Transporte. E no home office, naturalmente, não há deslocamento, portanto não tem direito ao Vale Transporte, mas tem direito a todos os outros benefícios previstos na lei ou na convenção coletiva de trabalho, como vale farmácia, vale mercado, vale refeição para trabalhar em casa, tem direito sim. Todos os benefícios para o home office, menos o vale transporte, porque a pessoa não faz o deslocamento por transporte público. Doutor, pejotização, quer dizer, já há alguns anos não registro do funcionário ou da pessoa para fugir de encargos sociais por parte do empresário, por parte do patrão, virou uma realidade muito comum no Brasil, mais nos últimos 4, 5 anos. Hoje é muito comum a gente ver isso. Porém, eu sinto muita má informação disso, porque o empresário pensa que vai fugir do pagamento dos encargos sociais apenas fazendo uma microempresa, uma MEI para aquele determinado funcionário, ele emite uma nota fiscal e está resolvido o problema. Acho que não é bem assim, né? Bom, vamos lá. Antes da reforma trabalhista, portanto, antes de novembro de 2017, poderia se terceirizar no Brasil. E terceirizar apenas a atividade meio. Uma lei um pouquinho antes da reforma trabalhista, que eu estava no Planalto, ajudei a redacionar também, permitiu que a terceirização fosse ampla, geral e irrestrita. A partir daquele momento, portanto, ali em novembro de 2017, as empresas podem terceirizar tudo. Até a atividade principal está na nova lei. Pode terceirizar tudo. A companhia aérea terceirizar o comandante, a emissora de rádio terceirizar o locutor, entrevistador, o cara da mesa de som, a loja de roupa pode terceirizar a vendedora, a panificadora pode terceirizar a caixa, o padeiro e a moça que atende no balcão e por aí vai. Ou seja, a terceirização liberou geral. Só que o Brasil entendeu errado.
O que é terceirização, pessoal? Terceirização é você chamar uma empresa de terceirização para mandar os trabalhadores com carteira assinada para prestar serviço na sua empresa. Eles vêm treinados com carteira assinada para trabalhar no seu negócio. Acontece que o Brasil pegou isso, que seria o correto, colocou no liquidificador e falou, não, eu vou terceirizar através de MEI. Isso não existe. Isso não é terceirização, é pejotização. E a pejotização foi proibida, é proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Isso não importa se eu emito uma nota fiscal, 5 notas fiscais por mês, como prestador de serviço, o empregador está pejotizando. Está pejotizando desde que esse trabalhador pejotizado faça o trabalho de um empregado. Então, assim, imagina que você tem uma frota de 40 caminhõezinhos para fazer entrega, todos motoristas com carteira assinada. E de repente você fala, vai todo mundo virar MEI, porque a gente quer economizar na tributação. E os trabalhadores, vai pagar menos imposto também, uma festa geral, né? Mas passam alguns anos, esses trabalhadores saem da empresa como MEI, entram na Justiça do Trabalho pedindo vínculo empregatício. E a chance de ganhar é muito elevada, porque afinal ele era empregado, foi contratado como MEI e continuou fazendo a mesma coisa. As condenações são de valores elevadíssimos, porque normalmente quando o cara tem carteira assinada e uma série de encargos, ele ganha, por exemplo, 2.500. Quando vai ser MEI, como não tem férias, não tem 13º, aumentam ele de 2.500 para 3.500, por exemplo, porque é MEI. Mas a Justiça do Trabalho lá na frente vai reconhecer o vínculo empregatício com a massa salarial de 3.500. Sendo devidos férias, com 1/3, 13º, FGTS, INSS, adicionais, hora extra, tudo com base no valor que você pagava como MEI. Então o MEI, que num primeiro momento parece ser uma solução, daqui a 2, 3, 4 anos, não tenho nenhuma dúvida, o MEI vai virar Mayday, 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 ou seja, SOS, socorro, porque a condenação vem num valor bastante elevado. Então tem hoje pequenas, micro, médias, grandes empresas, multinacionais que estão pejotizando, usando serviço de MEI. Infelizmente é uma bomba relógio, é um cronômetro que está armado e que uma hora essa bomba vai estourar. Então o juiz Melec está dizendo que não pode contratar MEI no lugar de empregado? Exatamente. Poxa, mas está todo mundo fazendo isso. Bom, tem a placa de proibido parar e estacionar e tem um carro parado embaixo. É a mesma coisa. Aí você poderia me perguntar, mas caramba, então se não pode contratar MEI, por que tem tanto milhões de MEIs no Brasil? Por que isso é o que mais cresce hoje no Brasil é o tal do MEI? Ora, você pode contratar um MEI. Imagina que você tem uma metalúrgica e deu problema na parte elétrica. Você vai chamar um MEI para arrumar a parte elétrica. Imagina que você tem um mercadinho e deu um problema ou você quer incrementar o seu software do mercadinho. Você vai chamar um MEI para implementar o software para dar manutenção. Desde que ele não substitua um funcionário eventual com... Exatamente. Entendi. Então o MEI ele serve para pequenos serviços que normalmente não fazem parte da atividade econômica do seu negócio. Um termômetro muito interessante para a gente ver se o cara é empregado ou não, como MEI, é se para quem ele dava nota fiscal naquele mês. Ora, se ele abriu uma empresa e dava uma nota fiscal todo mês para você, provavelmente ele é teu empregado. Agora, se ele arrumava a luz do outro, da outra loja, da outra casa, e deu ali 20, 30, 14 notas fiscais num mês, aí ele é um MEI de verdade, um microempreendedor individual. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total.
Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente? E de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o juiz Marlos Melek, juiz federal do trabalho, e que foi coautor, corredator da lei da reforma trabalhista no governo Michel Temer, e está trazendo alguns pontos importantíssimos, claro que eu tenho certeza que para algumas pessoas sintetizadas, mas o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, doutor, ele disse que uma das partes importantes para ele na reforma que o senhor foi corredator foi o privilégio à negociação dentro do setor empregador-empregado. E que isso, ao mesmo tempo, diminuiria a discricionariedade do juiz. Eu achei essa parte muito importante. Então, eu queria que o senhor falasse para mim sobre o acordo coletivo ou o acordo entre sindicato e empregador e, especialmente, o que ele quis dizer com essa discricionariedade do juiz. Na época foi o ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que era o presidente do TST na época da reforma trabalhista, ministro que eu tive a honra de ser o juiz auxiliar da presidência no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Vejam, houve uma informação assimilada de maneira completamente errada pela população brasileira. Muito se disse na época da reforma que ia valer o que o patrão tratasse com o empregado, o que o empregado tratasse com o patrão. Não é bem assim. Em apenas 2 momentos de milhões, a lei permitiu que haja uma tratativa direta do patrão com o empregado, que seria para fazer o banco de horas semestral. Ou seja, vai fazer o banco de horas semestral, pega uma folha de sulfite, escreve ali banco de horas, os dois assinam, patrão e empregado, e realmente está valendo. Tá? E a outra coisa seria, por exemplo, para incluir o prêmio, a possibilidade do prêmio no contra-cheque, que também é um acordo ali entre o patrão e o empregado. Tirando isso, qualquer outro tipo de acordo entre patrão e empregado tem que ter a chancela do sindicato. O sindicato tem que participar, por exemplo, se eu quiser reduzir um pouquinho o tempo do intervalo do almoço de 1 hora para reduzir para 45 minutos, porque o trabalhador precisa sair 15 minutinhos mais cedo no final do expediente para ir para a faculdade ou para pegar o filho na escola. Já tem interrompendo, que ter o carimbo do sindicato. O fato, por exemplo, nas servidoras domésticas, nas empregadas domésticas, isso já foi... Há uma negociação, você quer meia hora, você quer 1 hora, você quer 1h30, está feito isso entre patrão e empregado, está resolvido. Exato, só que aqui até para reduzir o intervalo tem que haver um acordo entre o patrão e o empregado, mas para reduzir o intervalo tem que ter o carimbo do sindicato, senão não vale. Então houve essa ideia errada que o patrão poderia negociar direto assim com o empregado. Não é bem assim. O que há é um prestígio da negociação coletiva, como você bem colocou na pergunta, em relação ao legislado. E muitos chamam de negociado sobre o legislado. Eu prefiro dizer, nas lições do ministro Ives Gandra, o negociado, prestigiado em relação ao legislado. E aí sim, os sindicatos, patronal
e dos empregados tem muita força, muito poder, porque eles podem se substituir a 513 deputados federais, 83 senadores e um presidente da República e fazerem a lei trabalhista que vai valer naquela empresa ou para aquela categoria econômica numa determinada localidade do país. Então, a convenção coletiva, o acordo coletivo feito pelos sindicatos, isso sim tem obrigatoriedade de ser observado, mas não necessariamente um acordo feito diretamente entre o patrão e o empregado. Então, aqui que a reforma protege o trabalhador. Ela não vai permitir que o patrão negocie diretamente com o empregado, salvo raríssimas exceções, eu citei aqui 2, né? Teria mais uma do empregado hipersuficiente, aquele que ganha pouquinho mais de 15 mil por mês, que seria o dobro do maior benefício do regime geral da Previdência Social e tem curso superior. Ele pode optar se quer seguir a convenção coletiva do sindicato ou se quer negociar direto com o patrão. Tirando essas hipóteses, só vale a negociação dos sindicatos para a vida do trabalhador dentro da empresa. E o que o ministro quis dizer com relação a diminuir a discricionariedade dos juízes? Olha, do nós trabalho, temos, né? Sim, nós temos 2 caminhos, ou se vincula uma decisão ou ela é discricionária. Quando a decisão é vinculada, eu vou dizer que 1 mais 1 é igual a 2. Quando é discricionária, eu vou dizer que 1 mais 1 pode não ser 2, porque quem colocou o 1 ali não tinha legitimidade. Então eu vou tirar o 1, vai ficar 1 mais 0 igual a 1. Isso é discricionariedade. É um campo maior de interpretação, muito mais amplo e mais vasto. Perigoso, né? Perigoso, porque isso traz insegurança jurídica. Sim. Eu não estou, em momento algum aqui, violando a necessária, democrática e sagrada independência da magistratura. O que eu estou dizendo é que, muitas vezes, não se podem aplicar princípios em detrimento de uma lei de aplicação direta e imediata. Se eu tenho uma lei que diz isso, eu vou desprezar a lei e aplicar, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, de cabe tudo. Eu posso falar qual foi o meu entendimento de leigo, né, Sim, no que disse claro. o ministro? Para ser simpático e educado, eu vou dizer o seguinte, que ele quis dizer o seguinte, está tendo muita decisão por parte de juízes trabalhistas e que estão superlotando as outras instâncias. Segunda instância e terceira instância, porque está tendo muita interpretação, dada a possibilidade de ter essa interpretação, e isso está trazendo uma lotação lá na segunda e terceira instância de maneira desnecessária. Sim, é absolutamente normal que quando nós temos uma nova legislação, quanto mais superlativa como essa, que mudou 294 coisas na CLT, basicamente, além de alguma relação com legislações correlatas na reforma trabalhista, é muito normal que hajam interpretações dessas normas. Mas, quando o ministro se refere a reduzir a discricionalidade e não superlotar os tribunais com tantos recursos, ocorre quando uma parte da magistratura resolve simplesmente declarar a inconstitucionalidade de dispositivos de lei federal que vieram com a reforma, quando, no controle difuso, ou seja, o juiz sozinho, singular, individual na vara, em tese, por doutrina e jurisprudência, só poderia declarar a inconstitucionalidade de forma exceptiva. E não com tanta abundância como está sendo feito, né? Dizendo simplesmente essa lei não vale, simplesmente essa lei eu não aplico. Isso é complicado, vou dar um exemplo aqui. A lei nova permitiu algo muito salutar, um meio alternativo de resolução de conflito. Vou traduzir. Um jeito de evitar o nascimento de uma ação trabalhista. Olha que maravilhoso isso. E que é facultativo, ninguém é obrigado. O trabalhador não é obrigado, o patrão não é obrigado. Quando um não quer, dois não brigam, mas se os dois concordarem, podem cada um com o seu advogado. A lei tomou esse cuidado. Que o trabalhador tenha um advogado, a empresa tenha outro. Lavam a roupa suja, chegam a um acordo e dizem assim, em vez de entrar com uma ação normal, vamos ingressar com essa ação especial que se chama jurisdição voluntária, prevista na reforma trabalhista, e o juiz tem 15 dias para apreciar. Olha, isso aqui é um fato, não é uma opinião minha. Uma grande parte da magistratura nacional não aceita homologar esse acordo feito pelos advogados das partes, dando a quitação geral do contrato. Ora, mas por que não?
Qual empresa em sã consciência vai fazer um acordo, pagar um determinado valor para pôr fim àquele contrato de trabalho anterior sobre supostas ilegalidades ou conflitos, se puder ser processada novamente em seguida na própria Justiça do Trabalho? Isso não tem nenhum sentido. Agora, por que não dar a quitação geral? Talvez o argumento seja, porque eu quero cumprir a Constituição e dizer que a parte, se tiver algum direito violado, pode reclamar. Mas se ele está representado por advogado, o advogado analisou a possibilidade de produção de prova ou não, se ele vai conseguir provar eventuais direitos que supostamente julga ter, e fizeram um acordo para pagar rápido, em 15 dias, como manda a lei, como o juiz não dá a quitação geral, indo contra o desejo das partes? Aí, a última estatística mostra que 80% dos recursos para o segundo grau de jurisdição, ele coloca que os tribunais têm homologado dando quitação geral. Agora, o juiz, o Estado, não pode se fazer substituir as partes, notadamente quando ela está representada por advogado de sua confiança. Doutor, eu vou fugir um pouco da reforma trabalhista, mas o senhor é um juiz do trabalho federal e eu não posso deixar de falar de assédio sexual. Por favor. Não posso deixar de falar. Tamanha a brutalidade que eu vejo hoje, da forma como isso está sendo confundido com uma simples paquera ou, claro que havendo ostensividade, fica caracterizado o assédio, né? Ou qualquer outro tipo que possa ser artigo que possa ser previsto em lei. Eu estou muito preocupado com esse assunto e tenho certeza que muita gente que está vendo esse programa também está muito preocupado, porque banalizou a forma como uma pessoa olhar para outra, ele pode ser incriminado. Olha, eu até vou te trazer aqui, vou te dar de presente esse livro aqui, mostrar aqui na câmera. Mostra aí. Trabalhista é agora onde as empresas mais erram. Tem um capítulo inteiro que fala, inclusive, de assédio sexual, por exemplo. Para aprofundar a leitura, é bem legal esse livro, para aprender com o erro dos outros, erros que já foram cometidos, né? Sem juridiquês, olha que legal. Mas assim, o assédio sexual está lá no artigo 216 do Código Penal brasileiro. É constranger sexualmente alguém mediante uma hierarquia a chantageá-la a ter um favor sexual. Então o cara é chefe, aí tem a subordinada, ou ela é chefe e tem subordinado, e utiliza-se do cargo para obter algum favor sexual, do tipo, olha, se você não sair comigo para jantar hoje, eu não vou te dar aquela promoção, as férias no período que você... Isso é assédio sexual, com pena de 1 a 2 anos de detenção. Agora, a mera cantada, ela não é assédio sexual. É natural que a divisão disso é tão tênue, e esse tema é tão polêmico, eu reconheço, e quero colocar aqui no programa, viu, que eu respeito com o mesmo amor as pessoas que tenham uma opinião, uma argumentação diferente da minha. Mas isso é uma democracia. Mas vamos colocar que nós temos um caso real, sem citar nem quando, nem onde, nem por quem, nem quem, de uma pessoa que mandou um WhatsApp para uma moça, dizendo, olha, eu te conheci, você é muito bonitinha, muito legal, e eu gostaria de te conhecer. Ela respondeu, eu tenho namorado, eu tenho companheira, etc. Tal, isso é um absurdo. Essa pessoa entrou na justiça, essa pessoa pediu desculpas para ela, é uma mera, WhatsApp, caracterizou uma paquera, sim. E essa pessoa foi, ingressaram na justiça contra ela e ela perdeu. Na Justiça do Trabalho, essa trabalhadora venceu a ação, ganhou, se não me engano, 30 mil reais, e depois, não satisfeita, ingressou no criminal. E ainda o suposto assediador, enfim, fez um acordo no criminal pagando mais 10 mil reais. Então, veja, a linha é muito tênue. Se alguém cantar outra pessoa e isso der namoro, noivado e casamento, deu muito certo. Mas Agora, se alguém cantar uma pessoa e a cantada não for bem sucedida, isso pode tangenciar crime, pode tangenciar assédio, pode tangenciar uma ilegalidade. Então, coisas para a gente refletir, né? Claro que existe a cantada respeitosa, existe a cantada de mau gosto, mas enfim, realmente é um tema bastante delicado e que tem causado muita preocupação. Quero agradecer ao Dr. Marlon Melek, juiz do trabalho federal, que é corredator da Lei da Reforma Trabalhista, nos deu esse importante tempo para conversar um pouco sobre a reforma e teríamos muito mais coisas para falar. Mas com os compromissos dele, só tenho a agradecê-lo, doutor. Eu é que agradeço, convido a todos a me acompanhar no Instagram,
@MarlosMelec, eu tenho lá muitas dicas quando sai lei nova, medida provisória e tal, @MarlosMelec. E até quem quiser pedir o livro, tem nas livrarias do Brasil inteiro, mas se tiver dificuldade, pode mandar um direct para mim no Instagram, que a gente providencia também para vocês. Obrigado. Gente, até semana que vem. Um abraço a todos. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.